Olha o defunto aqui. Eu não vim aqui e perguntei vocês onde ele estava enterrado? Eu estava numa depressão violenta, me dá aqui a pasta. Ele trouxe uma música para mim, eu estava numa depressão que eu ficava mais no fora do que aqui, porque eles fizeram certidão de óbito dele vivo. E nós não recebemos até hoje nada. Um advogado. Segura aqui. Oi, pessoal. Ó, você tem que se inscrever no canal, deixar o like e acionar o sininho. Ajuda o meu voto a chegar em 6 mil milhões. Aí fez certidão de óbito dele vivo para receber 5 mil do acidente. Recebeu um seguro. Aí eu vivia mais no fórum para limpar meu nome, porque o cara falou que eu levei um monte de papel para ele. Nossa! Aí, para desmentir que a culpa não era minha, fiz teste, não chama teste de caligrafia, chama outra coisa que eu não sei. Fazer teste de caligrafia na delegacia. Pra ver se não tinha assinado. Aí, mas sabe o que aconteceu? Ele estava internado na Santa Casa com um acidente lá do caminhão do Urias. Aí o advogado passou lá e viu essa minha irmã. Ele conhecia ela, mas ele não me conhecia e eu conhecia ele. Aí ele falou com ela, o que você está fazendo aqui? Aí ela falou assim, meu cunhado está internado, o que ele tem? Ele foi atropelado. Aonde? Na BR. Só isso bastou. O pai dele morreu de efisema pulmonar na Santa Casa, quando ele estava internado lá. Que ele ficou lá 58 dias internado. O pai do cara morreu e assinava Rodrigues também, no final. Aí ele pegou, a namorada dele trabalhava no escritório, ele pegou os dados dele e fez certidão de óbito dele vivo quando o pai dele morreu. Nossa. Aí ele chamou o médico foi, aí ele falou, ele deu o nome dele. O pai dele morreu de efisema pulmonar. Lá um dia, bate no portão aqui, eu fui atender, ele não estava aqui não. Fui atender o portão, isso já fazia tempo, meus papéis já estavam lá, precisando cuidar dele, lá no INSS, precisando de dinheiro para cuidar dele. Aí, chega o cara aqui, bom dia, Silvia. Bom dia, você me chamando por nome, eu não te conheço, se você não me conhece. Aí ele falou assim, eu sou funcionário da Santa Casa e eles estão pedindo uma documentação para arquivar. E lá no hospital, chegou um cara de manhã lá com um papel para me assinar. 2 dias depois do acidente. Aí eu olhei assim, aí ele falou assim, aqui eu trouxe o papel aqui para você assinar a internação dele. Não, eu não vou assinar não, foi eu que atropelei, nem caminhão não tenho. Aí ele falou assim, mas acontece, o que você é dele, que você está aqui de acompanhante? Sou esposa dele, mas não foi eu que atropelei ele não vou assinar não. Manda o Urias assinar, foi o caminhão dele que atropelou ele, não foi eu. Aí ele falou assim, mas a senhora tem que assinar porque a senhora é a esposa, a senhora que está responsável por ele aqui. Não, quando eu cheguei aqui, ele já estava internado aqui depois do acidente. Aí, nisso eu vi que o papel estava tudo em branco. Falei, peraí, não, tudo bem. Onde é que eu vou assinar? Aqui. Aqui aonde? Sai para lá, você já viu assinar em papel em branco? Você tá doido? Some para lá com isso. Nem cobertura eu não tive, eu dormi aqui, passei frio a noite inteira, ainda vem com papel para me assinar em branco? Some daqui. Passou. O homem falou, eu saí empurrando ele para a porta fora. Quando foi mais tarde, chegou o Jorge Bedran, que trabalhou comigo no hospital Ibiapaba. Ô Silvia, você vai ter que assinar esse papel, porque é a internação dele. Você é a esposa, tem que ter uma pessoa. Falei, tudo bem, onde é que eu vou assinar? Aí ele falou assim, você vai assinar aqui. Aí eu olhei. Falei, deixa aqui que eu vou ler primeiro. Aí essa minha irmã, ela trabalhava no fórum, era enfermeira, aí eu esperei esperei meu pai chegar também, olhou. Não, pode assinar, é uma internação mesmo. Assinei o papel. Alguém no escritório deve ter um padre aqui do Divino, eu falei com ele uns tempos, eles devem ter pegado e escrito alguém por cima, alguém escreveu em cima da sua assinatura. Mas aí, mais interessante, quando meu pai falou que eu podia assinar e a minha irmã, eu pego o papel para assinar. O que eu fiz nele? Fingi que estava tremendo e assinei. Foi essa que eu vi na delegacia 2 anos depois. Eles copiaram, deve ter posto um papel de baixo e fez assim para
para tirar cópia, né? E fez uma procuração. Foi aqui ele apresentou para o fiscal. Aí quando meus papéis chegaram na seguradora, quando os dele chegou, os meus já estavam na seguradora. Aí o pessoal lá de São Paulo olhou, quando um dia bate no portão. E o cara esperou eu sair aqui, o cara esperou eu sair daqui na época que ele veio aqui, ele esperou eu sair porque eu trabalhava aqui em frente, cuidando da menina, porque eu tinha que trabalhar perto de casa para cuidar dele. Aí ele esperou eu sair, eu falei, olha, você dá licença, eu não vou assinar nada, não vou te dar documento nenhum. E ele estava tomando banho. Nisso, eu falei, e eu tenho que trabalhar. Eu acho que ele saiu com o carro para lá e depois ficou vigiando. Quando eu saí para trabalhar, ele veio e falou com ele que eu tinha falado que era para ele entregar a identidade. Ele estava arrumando os papéis para mandar para a seguradora e ele levou o documento. Aí, quando foi, ele falou, daqui a 5 minutos eu trago. E trouxe mesmo, daí a 5 minutos. Passado uns tempos, ele volta aqui. Ah, eles perderam os papéis no Santa Casa, precisa fazer de novo. Ah, perdeu? Dançou. Aí, não, porque não sei o quê, ele queria protocolar. E eu não sei o que ele arrumou lá, que os papéis dele chegou lá e os meus também. O fiscal falou, olhou e falou assim, eu vou em Barbacena e vou achar esse homem ou no fundo de uma cama, ou então esse homem não morreu, porque os papéis dela estão pedindo para cuidar dele. Eu acredito mais na versão dela do que desse advogado. Aí existia 2 documentos. Tinha um 2. documento com atestado de óbito dele. Para receber o seguro. Certidão E eu de li. morte. Para receber o Você acredita seguro. que eu li? O fiscal veio aqui e falou aqui, ó, certidão de óbito do seu marido, cadê ele? Eu falei, meu pai buscou ele para medir um serviço lá na casa dele e deve trazer. Mas como Deus é maravilhoso. Esse fiscal, ele foi aonde o cara deu o endereço. Ele deu meu endereço, ele estava escrito na certidão de óbito assim, Elisiário Rodrigues Filho, faleceu dia 18/3/95. Consequência com um acidente com o caminhão Mercedes. Ele teve perfuração no pulmão. Eu li tudo, mas ele não me entregou ela. Ele foi embora, levou. Aí, nisso, quando eu fui saindo, ele foi lá no Caiçara, aí pôs Rua Tapajós, sem número, fundos. Rua Tapajós é ali onde é que é Yaya Moreira, é uma rua redonda, numa favela. É o endereço que ele deu. E o meu endereço estava daqui. Chegou lá no Caiçaras, ele começa a caçar, perguntou um rapaz, você sabe onde mora a Silvia? Ele falou, Silvia? Silvia? A única Silvia que morava aqui no bairro, ela faleceu tem 3 anos, mas eu conheço outra Silvia, não é aqui não, é perto do Hospital do Vilela. Ela está ajudando a gente, eu estava ajudando eles a formar um coral no Caiçara. Aí ele trouxe ele aqui. Aí ele falou, cadê seu marido? Eu falei, ele está lá em casa, na casa do meu pai, mas eu vou ver se eu ligo para ele. Quando eu fui saindo ali para ir onde é que tinha telefone, o carro do meu irmão encostou ali com a minha mãe dentro. Aí eu falei, Zé Antônio, vai lá em casa e busca o neném, que tem um senhor aqui precisando falar com ele. Aí ele levou ele no cartório e falou, olha o defunto aqui. Eu não vim aqui e perguntei vocês onde ele estava enterrado? Eu não falei que eu ia achar ele vivo? Levou ele lá no cartório, levou ele no médico. Levou no médico ortopedista. No médico que fez o médico que fez o... Não, levou no médico ortopedista para testar. Ele levou no ortopedista para ver todo o problema que ele já tinha. E levou ele no cartório primeiro e falou, olha o defunto aqui, eu não falei com vocês que ele estava vivo? Tinha que levar documento para certificar que eu estava vivo. Vocês não me deram notícia onde ele foi enterrado? O que eu falei que eu achava ele vivo? E aconteceu tudo isso. E como é que ficou isso? Nada. Deu Tá nada. tudo lá no fórum, acabou, já tem 95. Tem processo no fórum, até mas hoje. tudo parado. Não. Mas e o cara que fez o atestado de óbito falso? Tá preso, estava preso, cara já tava deve ter sido preso de Ele era novo. de remédios. Ele catou o Ele dinheiro era da... de remédios. O irmão dele morreu, ele catou o dinheiro da mãe dele, que o pai já tinha morrido. O O pai- pai dele morreu e ele mostrou documento. O pai desse cara, ele é parente do meu avô. Ele era do meu parente do avô. avô dele, mas o cara nem sabia disso não.
Niclasino Mas Rodrigues. em relação ao acontecido com vocês, o cara foi preso por isso ou não? Foi julgado. Chegou, né? teve Foi julgado lá no julgamento. fórum. Mas toda vez que nós era chamado no fórum, ele não ia, não. O cara Eu não acho ia. que acabou ele pagando cesta básica. ele sei ia, lá, nem mais o ou menos, médico crime que- não- Só isso. É, parece que é. Ele deve ter pago cesta básica aí pro governo, para sei Gente, lá. mas é muito grave. Ele É matou grave. uma pessoa. Na época ia dar. Ele fez uma atestado de óbito Ó, com a na pessoa época viva. ia dar mais ou menos de 3.500 a 5.000. E nós não recebemos foi nada. Nada. Só Não rece... recebeu nem o seguro Não, do acidente. nada do Não, seguro, não. Só Recebi, não. recebeu do Urias o cavalo de novo, porque o caminhão matou o cavalo. O cavalo morreu, não. O e cavalo, bateu na a bicicleta bicicleta, dele. o caminhão amassou ela toda. Estava na bicicleta. Aí eles Mas tinha uma pagaram a antiga, bicicleta. e uma pagaram ralha o cavalo. antiga, o caminhão amassou ela toda. E o cavalo ficou aleijado. O cavalo, eles levaram ele lá, eles pagaram o cavalo e a bicicleta. Até os remédios que ele gastou no hospital que tinha que comprar, eu Vocês comprei. nunca receberam nada disso. Nada não, disso. até Nunca hoje. recebeu. Fui no fórum várias vezes. Aí teve um cara que veio aqui visitar ele, aí me deu uma depressão violenta, que eu andava chorando na rua, eu não queria mais ir na conferência, eu não queria ir na missa mais, aí eu estava muito atordoada, eu ia lá para o fórum, sem dinheiro, a pé daqui lá no fórum. Tinha dia que a sandália arrebentava, eu vinha descalço para casa, chorando para a rua fora. Aí eu falei, também não tem importância não. Ninguém vai pensar que eu estou chorando, porque eu estou de sombrinha e está chovendo. Vim embora. Quando um dia um cara traz essa música aí para mim, traz essa folha aí. Pra gente encerrar. É. E hoje anulou essa certidão de óbito? Não, aí Ou foi... ainda consta Aí foi que o senhor é morto? Não, foi Não. constatado. Eu fui no fórum várias vezes. Eu morava mais no fórum do que aqui. Entrei numa depressão por causa então, disso. O senhor, por um tempo, para o governo, o senhor estava morto. Estava. O senhor era morto, o senhor não existia. Só tem que Mas não durou é- muito, porque a misericórdia de Deus é grande. Eu acho que não chegou Ah, a... erraram. Sabe o que estava o erro na certidão? Foi a mão de Deus. Eles puseram assim, ele morreu com perfuração no pulmão, consequência de um acidente com o caminhão da empresa Urias Barbosa. Ele faleceu às 7h30 da manhã, consequência do acidente às 10h50. O Fizeram- acidente foi... O acidente... Mudaram os... Eles erraram lá. O horário do acidente era às 7. E ele tinha que ter falecido às 10h50. Às 10, não. Ele Fizeram morreu o antes do contrário. acidente? É, fizeram errado. Porque Morreu antes do acidente. pelo boletim erraram. de ocorrência, o acidente foi 10 horas. Mas ele morreu às 7, morreu antes. 7h30 da manhã, Ele consequência fez do isso pra tentar acidente que receber o aconteceu seguro, né? às 10. Meu Ele morreu com perfuração no pulmão. Aí o cara veio aqui visitar ele e trouxe essa música pra mim aqui, ó. Quer ver? Doce abandono, doce religião, acredita que este mundo tem dono e que somos irmãos. Acreditar na justiça e da paz, mesmo quando a mentira parece vencer. Eu me abandono no Espírito Santo e começo a entender. Forte é quem grita sem medo e sem ódio a verdade maior. Forte é quem nunca abandona a ternura, nem mesmo na dor. Forte é quem morre, mas não admite matar. Bem forte a semente que morre, mas morre pra ressuscitar. Ele trouxe essa música, eu estava numa depressão danada, e quando eu tocava eu falava assim, mesmo quando a mentira parece vencer,
minha depressão sarou. Quando eu tocava. Graças a Deus. É.